Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando os estudos do livro de Jesus de La Villa, 100 finais que você deve conhecer. Vamos ao novo exemplo, diagrama 9.7. Nós estamos tratando do mesmo assunto, no capítulo número 9. Agora é o que é aqui, tem dois peões contra bispo de cores opostas. No exemplo anterior, 9.6, vimos que às vezes é difícil montar posição defensiva. E por alguns momentos também vimos que a posição dos peões em fileiras diferentes pode ser incômoda para o lado defensor. Caso permaneça em casas da cor do bispo adversário e evitar o bloqueio. Mas o que poucos jogadores sabem é que existe um par de peões que pode causar muitos problemas se não for controlados desde o início. Embora seja raro, vale a pena analisar essa posição devido ao seu extraordinário estatuto excepcional que nos permite descobrir novas ideias. As brancas vencem pela força, embora seus peões estejam em segundo lugar. Como é possível? Na segunda fila, né? Como é possível? Primeiramente, é importante notar que o par dos peões E e F pode deixar o bispo na grande diagonal sem jogo, colocando um em F4, botar um peão em F4 e outro em E5. E o bispo vai ficar em D6. Vai ficar aqui, né? C7. E na B, né? Se deixarmos os peões nas mesmas casas e mudarmos a cor de ambos os bispos, as pretas empatarão em quase qualquer posição. Em segundo lugar, as peças pretas estão mal colocadas e não têm tempo para alcançar a posição defensiva ideal contra os peões da quarta fila, que seriam diferentes do rei em F6, o rei aqui, né? E o bispo em D6. Bispo em D6. C7. Ou aqui no B, né? Vai faltar tempo, uma vez que a posição defensiva não é alcançada contra os peões da quarta. Devemos nos preparar para alcançá-la contra os peões da quinta. O que é possível, mas veremos o que acontece então. Jogou F4, bispo F8, E4, rei E7. Aqui podia ter jogado bispo D6, né? Daí avançar E5, mas jogou rei E7, bispo C4, bispo G7 e 5. As pretas ganharam a posição defensiva contra os peões da quinta, mas essas opções ainda não têm intenção de avançar para a quinta. Preste muita atenção à posição desajeitada do bispo preto. O bispo preto está praticamente com pouco espaço, aí, quase nada, né? O rei atrapalha aqui, tem uma barreira de peões aqui, tem a barreira de peões aqui. Tá, as pretas ganharam a posição defensiva contra os peões da quinta, mas esse peão ainda não tem intenção de avançar para a quinta. O bispo realmente que ele está discutindo está meio perdidão aí. Não tem. Está desajeitado. Acontece que essa estrutura de peões sempre vence, independentemente de quem é a vez e de onde estão os bispos. Só é necessário que o rei esteja defendendo os peões. A razão é que constrói uma espécie de caixa, o que limita severamente a mobilidade do bispo. Mas por outro lado, o bispo deve ficar dentro da caixa, pois caso contrário não alcançaria a posição defensiva efetiva contra os peões da quinta. Ele jogar o que? Bispo H6,
Esse daqui é o menos, é o melhorzinho, né? Jogo bispo H6, porque ele atrapalha um pouco o avanço do rei, né? Que poderia vir para cá. Bispo B3, aqui poderia ter jogado F5, bispo G7, mas jogou bispo G7, atacando um peãozinho. Ele está seguindo o que falou. E o rei bloqueando aqui os avanços aqui. Tenta jogar do rei F8 e F5 e vamos decidir lá atrás. Mas jogou rei G5, bispo H8, rei G6, rei F8, rei H7, bispo G7, bispo C4, e o que acontece aqui, o bispo vai cair. Por quê? O bispo não tem casa para ir, ó. E ele não tem peça para mexer, ele vai ter que fazer o que? Vai ter que mexer o rei. O rei não pode vir aqui, não pode vir aqui. A única casa que o rei pode vir é aqui. Ou aqui, né? E o cavalo captura o bispo. Olha que legal, bicho. É verdade, isso daqui é uma bela jogada. Muito interessante mesmo, ó. Matou o bispo. O bispo não tem o que fazer. O máximo é sacrificar para um peão aqui, mas vai ficar um peão aqui, ele vai conseguir. A casa de promoção é branca, ele vai conseguir. Não tem como segurar, não. E a casa caiu para as negras, né? Armou uma armadilha muito bem planejada e uma bela vitória das negras, das brancas. Com certeza ele ganha, né? Não tá difícil para ele ganhar, não. Esses peões de meio assim é complicado. Porque olha, se ele captura o bispo aqui. Esse rei vai ter que vir provavelmente para cá, né? O bispo protege ele de qualquer ação aqui. Ele não tem nada aqui, é só avançar o peão aqui. Não tem saída mesmo. Mas valeu, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo se você gostar, é lógico. Se você é novo no canal, se inscreva. Todos os dias a gente está postando estudos de livros novos todos os dias, sem falta. Acho que todo dia eu coloquei alguma coisa, eu coloquei, tá bom? Sempre tem material, sempre tem nossos estudos que eu estou colocando, tá bom? Valeu, pessoal, até mais, um abraço.